Olá, pessoal. Ricardo Meireles aqui do Empreendabilidade. Primeiro Data Lab, voltado a estudar, mergulhar mais profundamente aí nos desafios do empreendedor brasileiro. E nos últimos tempos temos nos dedicado a entender o ambiente de negócios, as oportunidades, a dor que é ser empreendedor num país que tem a regulamentação e tributos tão complexos, né, e acabam pesando aí para os negócios, e estamos trazendo aí cada vez mais histórias de quem está enfrentando isso, dando certo. Sabemos também que uma das coisas boas de empreender é olhar quais os problemas que a gente pode resolver, né? Trouxe hoje aqui o Luciano Kleiman, da Be4Waste, uma startup que tem pouco tempo de trabalho, mas já tem bastante resultado aí nessa entrega para combater o desperdício de alimentos. Bem-vindo, Luciano. Legal, legal. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Aí eu agradeço o convite de participar aqui do Empreendabilidade. Gosto muito da proposta, do que vocês propõem a fazer, de trazer, eu acho que essas histórias de empreendimento que realmente são, acho que, aventuras muito intensas, né? Acho que só vivendo para entender realmente como é uma batalha diária, como você pode ter uma ideia incrível e entre o projeto e a realidade, você enfrentar todos os desafios, em que pese, eu acho ainda, além do mais, no nosso caso, uma proposta de valor intrínseco verdadeiro, né? Aquilo que a gente faz, de fato, busca combater o desperdício de uma forma sem nenhum greenwashing, como se diz por aí, né? A nossa tese é muito verdadeira, a nossa proposta é muito verdadeira, e nós estamos nessa batalha aí agora há quase 2 anos agora. Muito bom, Luciano. Luciano, conta pra gente, conta para o ouvinte e telespectador, né? A gente está transmitindo isso aqui via YouTube e também está disponível nos canais de áudio aí como podcast. Então, conta para a gente o que é a Be4Waste, de onde veio a ideia, quem que é o Luciano, né? Quem são seus sócios, como vocês colocaram isso de pé, para a gente entender um pouquinho como esse propósito virou negócio. Legal, legal. Bom, eu sou paulistano, tenho aí, formado na FGV, casado com a Vânia, pai da Loli e do Pipo, palmeirense, fanático, feliz com a conquista da Copinha ontem. E a gente, na verdade, quer dizer, eu tive essa carreira, passei por várias grandes empresas, né? Adidas, montei subsidiária da Birkenstock, fui o CEO da Gran Cru, trabalhei no Mambo, na rede de supermercados, e antes da pandemia a gente resolveu montar a Be4Waste, né? O que foi essa construção? Foi, na verdade, entender que existe uma dor do desperdício de alimentos, que ela é, ao mesmo tempo, muito impactante para o planeta, em primeiro lugar, né? 11% dos gases de efeito estufa são causados apenas pelo desperdício de alimentos, segundo o estudo da BCG, que chama Closing the Food Gap, né? Então, quando a gente vê uma agenda socioambiental, né, dentro do ESG, como você bem comentou, que de fato se preza a trazer resultados, o desperdício é um componente que precisa ser resolvido, né? Então, o primeiro impacto é ambiental, um segundo impacto, mais dramático ainda, é a questão da fome. Então, apesar de ser o primeiro momento no qual o mundo é capaz de produz de fato alimentos suficientes para alimentar mais de 8 bilhões de seres humanos, nós temos aproximadamente 800 milhões de pessoas em algum tipo de insegurança alimentar no planeta nos dias de hoje. Quer dizer, gente que não tem certeza se a próxima refeição vai acontecer numa mínima condição correta. E aí onde a gente acabou encontrando um espaço para criar um negócio, tem a ver com o impacto dos negócios também, né? No impacto no varejo, principalmente, e que inevitavelmente acaba conectando a gente com a indústria também. Então, o que nós criamos, né? Entender que existem produtos próximos à data de vencimento e que são descartados, que são jogados fora. É uma cena muito cruel, principalmente nos supermercados, você vê containers de produtos que estão em ótimas condições de consumo sendo jogados fora absolutamente todos os dias. Não é, eu digo que não é uma questão de você ter uma sensibilidade socioambiental, não é isso. É uma cena realmente hedionda e que faz parte do dia a dia dos negócios, né? Então a gente pensou como é que a gente consegue contribuir para reduzir essa dor, gerando valor para todos os envolvidos. A Be4Waste, então, ela nasce como uma plataforma, ela é um aplicativo digital, né, disponível para todos baixarem gratuitamente, onde basicamente a gente conecta qualquer empresa que tenha perda por vencimento ou maturação com pessoas ou empresas interessadas em comprar esses produtos que têm um shelf mais curto, pelo menos pela metade do preço. Quando a gente fala pelo menos é porque o desconto é de 50% ou mais. Então, realmente, tudo que está na Be4Waste é oportunidade, é colocado de uma forma muito transparente em relação à data de vencimento, né? E é importante dizer, né, as regras de vencimento, elas são
muito rígidas, elas têm que ser respeitadas 100%, porque não é uma questão simples, é uma questão que merece todo o respeito, a gente trabalha absolutamente dentro delas, mas sem dúvida um produto que está próximo ao vencimento não é um produto que venceu. Então aqui a gente entende uma oportunidade de gerar um valor para todos os envolvidos. O nosso maior foco é o trabalho com supermercados. Dá para se dizer que no supermercado, uma média brasileira dessas perdas por vencimento e maturação, né, as quebras, como se chamam, é um número próximo a 2% do faturamento, então é um número bastante potente, e é nesse universo que a gente busca atuar, transformando aquilo que seria a perda numa geração de caixa adicional, numa redução de desperdício e num acesso a alimentos numa condição especial para a população. Legal, cara. O que vocês fazem exatamente aí? Vocês têm o redirecionamento desses alimentos que seriam desperdiçados? Porque essa pergunta, né, de onde vocês entram nesse ciclo, que, por exemplo, eu sou observador, né? Eu tenho visto aí a maioria dos mercados, pelo menos os mercados que eu frequento, ali eles fazem não vou chamar de repack, né? Mas assim, eles fazem o desconto em cima da fruta, em cima da verdura, desse alimento ali que poderia, enfim, queria ter uma outra destinação, que ainda tá bom, mas tá, como você disse ali, feinho, né? Já tá uma casca, enfim, já mais passado. A fruta prestes a vencer, vou usar assim, né? Sim. Aquela coisa de evitar o desperdício. E onde que vocês entram no redirecionamento dos alimentos? Onde o Before Waste entra? Perfeito. Eu acho que é um pouco nessa situação na qual você comentou. Quando a gente fala normalmente, tem essencialmente dois tipos de produto, né? Aqueles que têm a validade impressa, que é um processo de validade, ou aqueles que estão passando por um processo de maturação. Quando a gente fala de FLV, né, frutas, legumes e verduras, essencialmente é um processo de maturação mais do que vencimento, né? Então, a gente, na verdade, atua no momento no qual o varejista, de acordo com regras que são peculiares a cada um das redes, das lojas, né, ele estabelece a data mais tarde, né, que ele vai poder vender o produto. Normalmente, do que a gente está falando? Um queijo, ele vai tirar 3 dias antes do vencimento, né? Uma fruta, talvez ele vai tirar 2 dias antes do vencimento. Mas tem certos produtos que ele tira com uma antecedência maior. Tem casos que chega a ser tirado uma mercadoria faltando, não sei, talvez alguns meses para o vencimento, mas por alguma questão comercial, seja porque chegou um produto novo, seja porque houve uma negociação específica, esse produto é retirado das prateleiras. Então, tudo aquilo que, na verdade, foi lá para o fundo da loja, para a retaguarda da loja, que já não está mais disponível para ser vendido, é que é o nosso principal campo de jogo, né? Por quê? Porque ali, em teoria, no ponto de vista do varejista, a criação de valor se encerrou. Aquilo deixa de ter valor para ele. Aquilo pode ser destruído, simplesmente descartado, ou pode ser retornado para a indústria. E se retorna para a indústria, você também está gerando um processo de logística reversa para um produto que provavelmente vai ser destruído, quer dizer, você está gerando ainda uma pegada de carbono ainda maior, né? Você está gerando custos que não vão gerar receita. Então, ele não é uma ponta desse processo da cadeia alimentar que gera valor para os envolvidos, né? Ele só gera perda. Então, aí, eu diria que esses são nossos dois principais aí campos de jogo. Cara, muito bacana, muito bacana. Hoje você falou que o supermercado aí, seu principal público, né? Vocês estão atendendo quantos supermercados, quantas redes? Qual que é o tamanho da Before Waste hoje? Legal. A gente, na verdade, sempre é importante dizer, né? Nós somos um marketplace, né? Então, nós conectamos os vendedores, né, os chamados sellers, com os buyers, que são, normalmente, na sua grande maioria, são consumidores, tá? Tem empresas também, tem restaurantes, tem mercados, mas também tem muitos consumidores. Então, hoje nós estamos em 3 estados, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, né? Nas capitais, essencialmente. São mais de 130 lojas conectadas à plataforma, na qual você vai encontrar esses descontos, essas oportunidades, sempre, né, trazendo novidades a cada dia, né? Então, esse é um pouco o nosso trabalho. Expansão, né? A gente trabalha com alguns grupos que acho que tem uma relevância bastante grande, né? Então, se eu citar os principais, né? Nós temos uma parceria com a Rede Dia, que tem uma participação gigante no Brasil, né? São mais de 1.000 lojas, e a gente tem uma participação intensa com eles em São Paulo e no Rio de Janeiro, e em Belo Horizonte, né? A Rede Hortifruti Natural da Terra, nós estamos todas as lojas do Natural da Terra em São Paulo, expandindo no Hortifruti no Rio. Temos uma parceria muito importante com a Rede Lopes, né? A Rede Lopes tem 34 operações, principalmente na periferia de São Paulo, mas uma área muito ampla, faz um trabalho incrível, né? Um grupo que tem uma gestão aí impressionante, realmente uma visão, inclusive, de avanços tecnológicos que eu acho que nos impressionou, né? E nós estamos também fazendo um piloto agora junto com o Pão de Açúcar, né? O Washington Luiz, a gente começou uma operação piloto em dezembro. E isso é um pouco a nossa jornada, né? Sem dúvida que a gente está buscando uma expansão, né, do ponto de vista de praças, do ponto de vista de redes, mas a nossa intenção é essa, é trabalhar com, né, acho que com o supermercado. Por que a gente escolheu os supermercados? Acho que essa é uma pergunta importante, né? Na verdade,
como a nossa dinâmica de aplicativo, ela funciona por lojas, quando você encontra mais produtos, você acaba comprando mais, a transação tem um ticket médio maior, você está fazendo mais economia em valor absoluto, e você também está solucionando o problema do vendedor numa escala maior. O supermercado sempre tem muitos produtos vendendo todos os dias, e é por isso que a gente optou seguir com foco nesse segmento, mas não é restrito a isso, né? Nós temos uma parceria de muito tempo com a Mundo Verde, que coloca produtos também, que tem a ver com, acho que com essa identidade muito clara da rede, muito diferenciada. A Offner coloca produtos deliciosos também, a Bassar, por exemplo, que é uma, que na verdade é uma, eu diria que é uma boutique de carne, ele é um produtor de carnes premium, tem uma parceria com a gente. Então realmente ela é muito flexível do ponto de vista de produtos que nós podemos vender, e a gente sai em busca dos consumidores, que se identifiquem com, que estejam buscando essa promoção. Importante dizer, o nosso modelo não tem custo e não tem risco para o vendedor. Não tem custo e não tem risco. Então, isso é uma das coisas que tem ajudado a nossa jornada. Cara, muito importante aqui. Estava resgatando alguns números do release de vocês, que o Brasil já é o 10º país que mais desperdiça alimentos. A gente tem a insegurança alimentar, aí apesar da gente ter visto os políticos se atrapalhando um pouco ali com números e tal, mas a gente tem 33 milhões de brasileiros aí nessa coisa da insegurança, Você não sabe o que você vai ter na mesa para comer no dia seguinte. Você tem no Brasil 46 milhões de toneladas de alimento desperdiçado por ano, e isso aí soma 61 bilhões de reais de desperdício, E como você vê aí o papel de vocês para mudar um pouco essa realidade? Perfeito. Assim, eu acho que a gente está vivendo... Primeiro é sempre importante, dando um passo para trás, entender que toda a discussão de desperdício, tem uma expressão em inglês que eu acho que é muito boa para isso, que ela é, de fato, farm to table, Ela de fato, ela não é uma discussão simples, ela envolve desde aspectos que tem a ver com a produção, e quando a gente fala tanto de um lado a gente está falando de indústria, mas de outro a gente está falando também de agricultores, vem desde se planejar corretamente a produção, do transporte, da condição de armazenagem, das negociações comerciais, de ter uma compra de acordo com a demanda, de toda a gestão dentro da loja, da cadeia de distribuição, passa sim depois por uma gestão de validade, passa pelo consumo na casa das pessoas. Então ela é farm to table, é uma discussão complexa, é uma discussão global. Eu acho que a gente está vivendo um momento interessante que várias soluções complementares têm aparecido, têm surgido, graças às possibilidades que eu acho que a tecnologia hoje permite, que nós tenhamos, E no nosso caso, eu te diria que a gente não vê muito um limite, porque, por um lado, a gente fala desse número gigante de toneladas desperdiçadas, que é o nosso, diria, objetivo primário, é atuar nesse sentido. Mas, junto a isso, nós vamos gerando informação também para o varejista, para que ele compre da próxima vez de uma forma mais adequada. A gente vai permitindo com que a geração de valor da cadeia como um todo tenha um acréscimo, tenha um ganho. E, do ponto de vista do consumidor, eu acho que a gente está ajudando a quebrar um paradigma, uma questão cultural, de que o produto próximo ao vencimento, não depois, mas próximo ao vencimento, ainda é um produto bom. E a gente tem uma questão no Brasil, particularmente, bastante rígida em relação a isso, de que às vezes olha para um produto, olha para uma etiqueta e fala, não, falta 2, 3 dias para vender, para mim isso aqui está ruim. Isso não é uma verdade. A gente tem critérios da Anvisa, muito, muito rígidos nesse sentido, para estipular quais são as regras de vencimento. Nós as respeitamos 100%, porque quando você fala de alimento, envolve uma questão de saúde, envolve uma questão sanitária, a gente tem que ter muito respeito, tem que ter muito cuidado com isso. Mas eu te diria que é um horizonte bastante amplo, de permitir que, de um lado, quem venda tenha uma perda menor, uma quebra menor. Quem compre possa ter uma eficácia maior daquilo que compra, sendo consumido dentro de casa, possa aproveitar melhor os produtos que estão disponíveis e, em última instância, ter acesso a produtos numa condição de preço que só a gente oferece. Tudo está com pelo menos 50% de desconto. Então, são ofertas realmente muito potentes. E o mais legal, acho que, de tudo isso é que a consequência é que a gente tem um impacto verdadeiramente para o nosso planeta. A gente já economizou mais de 600 toneladas durante o ano de 2022. Nesse ano, a gente vai mais do que dobrar esse número. Isso significa uma emissão de pelo menos 30 toneladas de metano que deixaram de ser emitidas na atmosfera, então também mitigando os impactos de efeito estufa, e essa é um pouco a nossa jornada. Uma jornada com pegadas aí, Você faz um rastro de bondade aí, muito bom. Mas você tocou num ponto aqui da Anvisa, que até antes da gente começar a gravação aqui eu tinha te perguntado, A impressão que se tem, obviamente você tem os produtos, a data de validade de produtos industrializados ali, ela quer dizer alguma coisa, Obviamente a gente entende aí que tem uma questão de proteção do cidadão em relação à saúde, saúde e segurança, a responsabilidade da Anvisa quanto a isso,
mas também a gente entende que era o tipo de coisa que acabava proporcionando, né, possibilitando desperdício de produtos ali que poderiam ser consumidos, né? Isso mudou? Como é que vocês veem aí a legislação em relação a isso? Entendendo que a Anvisa, aliás, bom pontuar aqui, né? A Anvisa é talvez um dos órgãos reguladores aí de saúde mais rigorosos, assim, a gente tem no Brasil, e bastante avançado, né? Eles fazem um trabalho muito positivo. Acho que a ideia deles nunca foi de vamos colocar uma legislação aqui para desperdiçar mais alimento, não é isso. Mas a gente foi evoluindo nessa consciência, e como você disse, culturalmente tem que evoluir, e a legislação tem que acompanhar isso. Como é que vocês veem? O que é que mudou? Como o seu negócio entra nisso? Perfeito. Vamos lá. Eu acho que existe uma discussão conceitual, em primeiro lugar, muito interessante, quando a gente compara o que é a legislação brasileira, né, que tem que conversar com as condições que o país tem, né, sem dúvida, a lei ela conversa com a sociedade, né, ela tem que ter uma conexão, né, uma proporcionalidade, vamos dizer assim, né, uma coerência, né, e no Brasil a gente trabalha com data de validade, né, é o conceito da data de validade, quando em outros países, quando você fala dos Estados Unidos, principalmente Europa, em vários países você encontra o best before, é o consumir preferivelmente antes de, e não uma data de vencimento. Então, essa é uma das discussões que eu acho que é interessante, não é uma discussão simples, é uma discussão bastante complexa, né? Eu acho que nós temos pessoas capacitadas aí que olham esse assunto, e aí eu concordo com você, com a melhor das intenções, né? Não de criar burocracia, mas de fato buscar o difícil equilíbrio entre maximizar a eficácia do que é toda a cadeia, né, da indústria de alimentos, de um lado, mas, por outro lado, também protegendo a população do ponto de vista de condições de saúde. É importante dizer, nós temos um país com, né, as distâncias que existem no Brasil, com os desafios de infraestrutura que existem no Brasil, como é que você garante, né, qual é a mínima margem de segurança, conhecendo essa realidade que você precisa impor para uma indústria, né, para o consumo de um produto, para que ele esteja realmente numa mínima condição de salubridade, né? Então, eu acho que é interessante, eu acho que o que nós notamos de mudança, e eu acho que a gente tem orgulho em trazer alguma contribuição nesse sentido, é fazer parte de uma geração de soluções disruptivas digitais que permitem atacar esse problema numa escala maior, né? Nós somos um dos exemplos, nós temos outros, nós temos gente que tem feito doação de alimentos, que é muito interessante, tem gente que tem feito sistemas de monitoramento da validade dos produtos, quer dizer, se você olhar por produto, ele é um sistema de mecânica promocional, mas isso tem um impacto direto no desperdício, porque se a eficácia for maior ao longo do processo, você vai ter menos produtos perdidos, né? Então você tem toda uma rede, tem gente que conversa com os produtores, buscando desintermediar desde o campo até o varejo, como é que isso chega. Então, é um momento, eu acho muito bonito de ver essas soluções florescendo. Do ponto de vista de legislação, né, eu acho que existem algumas evoluções importantes acontecendo, né? Eu acho que, principalmente até no aspecto das doações de alimentos, né, tem alguns avanços importantes que aconteceram. Mas, em primeiro lugar, eu acho que é sempre um processo em evolução, né? Nunca vai chegar um momento em que a gente vai dizer acabou, está pronto, né? Acho que tem que se entender que as tecnologias, as indústrias, os hábitos estão sempre em evolução, então a lei precisa ir se adaptando, né? E eu acho que tem essa discussão sobre lidar com a vida útil dos produtos, ainda tem um espaço para evolução que é bastante importante, e a gente espera que isso aconteça nos próximos anos. Agora, como você bem disse, Ricardo, acho que você tem gente muito capacitada e bem intencionada envolvida nessa discussão, né? E não é uma medida que possa ser tomada de uma hora para outra, porque envolve também a saúde das pessoas. Você comentou aí, né, desse ecossistema todo aí que está envolvido, possibilidade de negócio, e, enfim, nosso final aqui, né, nosso objetivo final como empreendabilidade, acho que o nome já quer dizer bastante sobre isso, é de incentivar pessoas que empreendam, né? Como você enxerga aí esse mercado? Aliás, eu acho que tem uma cadeia aí, né? A gente abre o guarda-chuva com o ESG, né? ESG, essas possibilidades de startups de impacto, negócios de impacto, empreendedorismo de impacto, que a gente tem visto aí com mais frequência, acho que depois da pandemia até, e essa conscientização. Você mergulha aí nessas questões dos problemas os Objetivos de Desenvolvimento da ONU, né? Perfeito, as ODS, sim, as ODS, que aí oferecem bastante oportunidade, e você está no Brasil, que tem um mar de possibilidades, né? Grandes nomes que surgiram, né, da pandemia para cá, 2020 para cá, trabalhando no social, trabalhando no desperdício de alimento, trabalhando em outras áreas aí enfim, nas inclusões, né?
e quebras aí das discriminações. Enfim, você vê muita gente boa trabalhando nisso, buscando trabalhar nisso. Como é que você enxerga oportunidade para quem quer empreender? Aí a Before Waste foi a última da fila, ou tem bastante espaço aí para quem quiser empreender no desperdício de alimentos ou nesse mercado maior de impacto? Legal, eu gostei de uma palavra que você comentou, Ricardo, que foi sobre as oportunidades, né? E eu acho que quando a gente fala de impacto, muitas vezes você combina muito o que é oportunidade com uma necessidade, né? Isso que eu acho que é uma satisfação muito diferente que tem quem pode trabalhar num negócio que, de fato, faça bem, né? Que faça bem para o planeta, que faça bem para a sociedade. Eu acho que isso vem motivando, em primeiro lugar, uma nova geração a se interessar em integrar projetos como esse de uma forma crescente. Então, é enxergar realmente um fim maior naquilo que se faz no dia a dia, mais do que o lucro ao acionista, mas é ter de uma forma muito clara, e no nosso caso é muito simples e muito visível quando você vai em qualquer das lojas operando, né, a Before Waste, ou a B4, como o pessoal costuma chamar a gente, e você vê qual é o perfil da população que vai buscar um produto que só conseguiu comprar porque ele está com 50% de desconto, né? Então, você cria acesso para a população de uma forma especial. Então, eu acho que é uma satisfação diferente, né, que tem um poder de atração muito grande, né? Mas, voltando ao que eu falei antes, é uma questão de necessidade. Essa necessidade, eu acho que ela vem se impondo por uma geração de consumidores mais consciente, por uma geração de trabalhadores mais engajados e que buscam contribuir para algo além, como a gente falou, de um lucro, né, puramente. E eu acho que existe a agenda também, né, que a ONU contribui muito, né, com a agenda do Net Zero, né, com objetivos de neutralização da pegada de carbono, numa velocidade rápida, né, que eu acho que a discussão é quanto que o mundo é capaz de entregar essa velocidade numa condição verdadeira, né, sólida, consistente, porque também não adianta criar soluções paliativas, né. Então, essas oportunidades são abundantes, né, são abundantes. Eu acho que, se eu discuto bem, né, eu acho que é um pouco a visão que eu compartilho de que quanto mais desafiadora é a situação socioeconômica do país, mais oportunidades ou mais necessidades você tem. E elas são muito proliferadas aqui no Brasil, né? Eu acho que existem exemplos brilhantes, né, de pessoas que têm conseguido, desde desintermediar ou reduzir, por exemplo, impactos de taxas financeiras para a população mais carente. Quer dizer, isso é super importante, né? Você facilitar uma jornada de conveniência para quem não tem tempo, né? Você encurtar distâncias com ecossistemas de entregas, por exemplo, né, ou de disponibilidade de produtos, de compras coletivas, quer dizer, então eu acho que é muito rico ver o que vem acontecendo no Brasil, né, espero que esse movimento continue a se intensificar e do nosso lado, eu acho que a gente busca fazer a nossa parte combatendo o desperdício, como eu te disse, gerando de verdade valor para quem compra, quem vende e para o planeta. Tem um ponto aí que é bem importante, que a gente enxerga como um negócio muito importante, que é também o quanto tem essa geração, né, como você disse, que vem cobrando essa mudança, né, de visão de sociedade, que vem cobrando mudanças mais rápidas, soluções mais efetivas, negócios que tenham esse olhar aí de impacto, enfim, mais efetivos. E aí eu vou te dizer uma coisa aqui, que também a gente estava conversando aí antes de começar a gravação, que maturidade ajuda, né? Empreender aí depois dos 50 anos, eu falo, boto 50 ali como marco da meia-idade, mas a pessoa passou dos 40 anos, tem aquela crise dos 40 anos, como a coaching que me orientou bastante aí para transformar, para criar um negócio de empreendabilidade. Ela falou, chegando aos 40 anos, a pessoa começa a falar, o que eu vou entregar, né? Assim, você já ganhou algum dinheiro, você já fez alguma coisa, e você começa a pensar no o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, né? Como é que eu posso contribuir? E o primeiro estudo que a gente fez no Empreendabilidade, usando nossa área de inteligência, foi ali que a pessoa com mais de 50 anos, né, na faixa de 50 anos, ela está mais preparada para empreender. E, enfim, estamos aqui com o Luciano, que está aí na faixa, né? Tô chegando. Tá chegando na faixa. Eu faço parte daquele grupo que, assim como você, né, Ricardo, pinta a barba de branco, cabelo de branco, para ser mais respeitado e tal, né? Mas eu concordo, eu acho que você tem... É uma discussão interessante, eu acho que você ter vivido mais experiências, né, engrossa tua casca, sem dúvida, quanto mais experiências você acaba tendo, talvez uma visão mais ampla do negócio e de indústrias diferentes. No meu caso, eu vi esporte, eu vi alimentos, eu vi vinho, eu vi moda, quer dizer, eu passei por experiências diferentes, que eu acho que, sem dúvida, tudo ajuda você a compor uma visão para um negócio diferente do que eu fazia, mas onde tem elementos, seja do ponto de vista de
como você constrói uma empresa, como você constrói gestão, como você constrói o teu negócio, tua relação com os clientes, a relação com os consumidores, que você vai, né, vai trazendo daquilo que você aprendeu, né? Agora, eu também acho que é interessante nesse momento, o quanto que essa reflexão parece estar acontecendo talvez cada vez mais cedo, eu acho, né? Eu acho que inevitavelmente que o componente do tempo, do relógio passando, ele vai se intensificar conforme você fica mais velho, não tem a menor dúvida que, né, isso para mim tem uma ressonância muito maior hoje, perto dos 50, do que quando eu tinha 20. Mas, por outro lado, eu acho muito interessante notar essa nova geração que é muito arrojada, muito disposta a correr risco, a acumular experiências antes na carreira, né? Acho que antes a gente, né, eu vivi uma geração ainda que tinha uma visão de estabilidade de empresas grandes, né? Hoje você vê tanta gente interessada em criar negócio, gerar valor de uma forma diferente. Eu acho isso apaixonante, tenho muito respeito por isso, e acho que a questão socioambiental vai trazendo essa reflexão, ela vai colocando mais urgência nessa reflexão, né? Mais pressão, nada precisa acontecer logo, isso está muito evidente, né? Seja no desequilíbrio ambiental, questões sociais e tal. Mas, então eu tenho certeza, o que eu acho é que se hoje a maturidade já ajuda, em certos aspectos, a você ser um empreendedor melhor, eu tenho muito otimismo de que no futuro, pelas características das próximas gerações, a gente vai ter pessoas maduras com uma capacidade ainda muito maior do que a nossa. Muito maior, muito maior. Nada supera a qualidade de aprendizado do que uma boa cicatriz, né? Não, aliás, uma frase que eu gosto muito é que eu acho que maturidade é o momento que você deixa de ter vergonha das cicatrizes para ter orgulho delas, né? Eu acho que é muito esse turning point realmente de você saber que faz parte de uma vida profissional, qualquer que seja, faz parte de uma vida executiva e faz, sem a menor dúvida, parte de uma carreira de empreendedor, errar muito, né? Sofrer muito com os erros, aprender a lidar e buscar consertar, né? Lidar com recursos escassos, lidar com a imperfeição, que você sabe aquilo que você quer construir, mas você tem que ter, eu acho que uma resiliência, né, e conter tua ansiedade no sentido de entender os passos até chegar lá, e assim vai, né? É uma jornada bonita mesmo. De fato, e assim, tá normalizado, acho que está muito mais normalizado você falar do cabelo branco, acho que pandemia, todo mundo em casa ali, o isolamento, você viu artistas, atrizes, né, que tinha aquela coisa de pintar o cabelo, porque está fazendo comercial, porque está numa novela específica e tal, e deixando o cabelo natural, branco, né, e atrizes jovens. Sim. Falando de atrizes aí com antes dos 40, né, na faixa dos 40 anos, e você vê também as mulheres maduras, mais maduras falando, também atrizes, os reais influenciadores, né, que é aquele pessoal que já tem bastante tempo de carreira e carrega muita gente, não estou falando os pequenos influenciadores que vêm também aí na ponga, né, vem no a reboque, né, da discussão toda aí de maturidade. Você sentiu muita diferença do que você, das suas, o que você sentiu uma diferença, né? Não sei se você sentiu muita, mas o que você mais sentiu diferença do Luciano, que era ali, trabalhava nas redes de varejo, trabalhou em supermercado, etc. E você vê o Luciano hoje, aí com a B4, Before Waste, empreendendo. O que você sente que mudou com maturidade? Assim, primeiro que eu acho que você ser empreendedor e você ser executivo são esportes completamente diferentes, né? Por mais que você tenha em comum certos objetivos e tal, a forma que você lida com o dia a dia, o nível de envolvimento que você tem com o teu negócio, o nível de pressão, o nível de responsabilidade é completamente diferente, né? Eu acho que, às vezes, quando eu olho para trás, eu digo que às vezes é uma pena que você possa ter escutado esse tipo de comentário, esse tipo de conselho antes, mas sem você saber se relacionar com o que aquilo quer dizer, é muito difícil você captar toda a potência, né, dessa dica, desse comentário, né? Mas todos os estereótipos de empreendedor, eu acho que aconteceram, eu vivo na pele, né? Então tem desde né, como, né, se você comparar com um executivo, como é que é a tua qualidade de sono, né? O quanto que o teu negócio invade a tua vida pessoal, o quanto que o nível de pressão que você sente né, é muito maior, né? Então, eu acho que, claro que existem situações e situações, mas pelo menos na minha vivência, eu acho que todos os estereótipos têm se confirmado, sabe? Eu acho que uma das coisas valiosas é você buscar conversar, tentar aprender com o erro dos outros, porque isso eu acho que tem muito valor, né? No começo, eu acho que uma coisa que para mim foi um aprendizado foi começar,
talvez com uma perspectiva de, não, com a gente vai ser diferente, com isso a gente não vai passar. Hoje, eu acho que eu tenho uma postura diferente de, opa, pera um pouquinho, se acontecer com esse cara, pode acontecer comigo. Mas achar que tem pelo menos uma possibilidade, talvez uma probabilidade do que uma descrença das dificuldades que vão acontecer, né? Em que pese, assim, a intensificação de tudo isso pelo momento que a gente vive, né? Quer dizer, você pega para as startups hoje em dia, você tem um cenário de captação muito mais duro, né? Você estava há 24 meses atrás, ou 18 meses atrás, num cenário muito mais de tomador de risco. Hoje você tem uma questão, primeiro global, depois tem uma questão de taxa de juros alta no Brasil, que é quase uma concorrência desleal com o risco que qualquer startup, por natureza, tem, né? Então, é uma batalha realmente de cada dia. E eu acho que esse ciclo é muito mais intenso do que eu vivi como executivo, eu acho. Essa é a minha impressão. Até aqui, pelo menos. Maturidade ajuda o cara a falar do risco assim, sorrindo, né? Você, da juventude, você fala do negócio desse, a pele coça um pouco mais, né? Eu não sei se é maturidade, se é o hábito, viu? Porque eu acho que às vezes é o hábito. Você lidar com um desafio que você não estava acostumado, desse nível de risco, né? Principalmente no começo, é muito estranho. Mas uma hora você percebe que é assim. Você vai conviver com isso o tempo todo, em estágios, fases boas, fases ruins, e você vai ter... De fato, eu concordo com você. Eu acho que a maturidade é que acaba sendo o ponto-chave, né? Mas, de qualquer forma, eu também acho que tem gente que tem, de certa forma, a coragem ou o privilégio, não sei qual dos dois, de começar a empreender mais cedo, o cara que chega, né, pensando, se eu tivesse começado a ser empreendedor sei lá, 20 anos atrás, certamente que eu estaria muitas casas na frente do que eu estou como empreendedor, né, aprendendo com tudo que eu tenho aprendido aqui na Before Waste, né? Mas aí a pessoa que tivesse, né, se eu tivesse no seu lugar, que tivesse tido essa coisa, a vivência, o nativo digital, né, essas novas gerações nativas digital, eu acho que a pessoa falaria, pô, se eu tivesse a experiência que o Luciano teve lá atrás, de ver mercado, ver varejo, ver outras condições de mercado, quer dizer, aquela coisa que a gente olha, não vai ter cenário perfeito, né? Não vai ter cenário perfeito. Sim. Eu acho que sempre cabe a gente tirar o melhor do que a gente passa, né? E sem dúvida que eu acho que a formação... Bom, vamos lá, eu acho que você passar por grandes corporações que também foram empreendimentos em algum momento e deram muito certo, traz muito ensinamento de onde você quer chegar. Isso acho que também tem um tremendo no valor, né? Você criar essa perspectiva do que o teu negócio pode ser, de como ele deve ser, né? Ter referências de sucesso, ter referências de coisas, né? Mas, por outro lado, eu também acho que o aprendizado que, sem ter um oráculo, que é a matriz na Europa, te falando qual é o caminho, e batendo a cabeça, também te fortalece de um jeito diferente e que tem um valor gigantesco, né? Aproveitando aí que você falou nessa coisa do olhar os erros dos outros, aprender com o mercado e tal, o que te inspira? Quem é hoje, pode ser enfim, brasileiro, internacional, mas quem é a pessoa que você fala, cara, como esse empreendedor chegou nisso, assim? E, obviamente, é pergunta clichê, mas sua resposta não precisa ser, né? Eu não sei, eu acho que eu tenho, assim, eu não tenho uma pessoa especificamente. Eu acho que eu gosto quando eu vejo combinação de algumas coisas. Combinação de sucesso, sem a menor dúvida, porque requer muita competência, né? Assim, eu acho que eu gosto quando isso se combina com a paixão da pessoa, que eu acho que quer entender aquele negócio de verdade, né? Entender aquilo de alma, né? E acho que o terceiro componente é algo que faça bem realmente para o mundo, para a sociedade. Eu não sei, vem na minha cabeça, por exemplo, como um ícone, que eu acho que em vários aspectos preenche isso, o que foi o desenvolvimento da Natura. Eu acho super interessante, eu acho que são caras incríveis, e é claro que qualquer organização vai ter seus desafios, vai ter seus problemas, vai ter suas críticas, tudo bem, mas eu acho que se você criar um ícone, né, que teve eu acho que um componente de sustentabilidade verdadeiro, né, uma identidade brasileira ao longo do tempo, é uma coisa que eu admiro muito, né, acho que é uma delas, é uma das que vem na minha cabeça, mas eu acho que eu tenho inevitavelmente você começa a ter uma admiração muito grande por todos aqueles que conseguiram cavar um caminho de sucesso, porque é uma batalha muito, muito, muito intensa, né? A gente está falando aqui ainda nesse contexto, o cenário Brasil, né? Que é sim. O ambiente de negócios sempre muito desafiador. E uma coisa que eu tenho percebido, tá? Observação aqui, complementando o assunto, é que o brasileiro, nós somos, e ele incluído, né? Colocando brasileiros em geral, nós somos julgadores
E nós temos essa cultura do cancelamento lá muito forte, que esquece o que a pessoa pode ter feito de bom, e ali, de repente, ou é bom ou é ruim, né? Fica sempre um julgamento muito pesado em relação às coisas. E às vezes, assim, depende do cenário, que ninguém lembra, o cenário que aquela empresa viveu lá no passado não era o mesmo de agora, né? Bom ponto, assim, o quanto que, no final das contas, existe uma cultura binária de avaliação de resultado, assim, né, deu certo, deu errado. Na verdade, eu não sei, eu já acho que, de fato, a experiência aí, tudo bem, aí eu acho que pesa realmente a questão da maturidade de entender que tem muitas nuances, que existem muitas nuances, né, eu sou fanático do futebol, né, futebol é uma coisa que conversa com a minha alma, né, eu discuti muito isso quando você pega uma seleção eliminada da Copa do Mundo, o quanto que significa que tá tudo errado, né, por causa de um lance. Então, né, você tem que entender os dois lados. De fato, o resultado aqui foi ruim, não era o que a gente queria. Mas foi tudo errado por causa disso? Eu não acho. Né? Eu acho que, né, claro que você está falando de um jogo, mas acho que o quanto que futebol também conversa com o mundo dos negócios, acho que é mais do que parece. Os paralelos são muito possíveis de serem feitos, né? Se o resultado justifica tudo, se a forma que aconteceu tem valor ou não tem várias questões que são parecidas, né? Mas sim, mas eu acho que existe uma. É que eu acho difícil avaliar em profundidade outras culturas para comparar com a nossa, para entender se elas são mais ou menos cruéis, né, nesse sentido. Eu acho que os Estados Unidos, para mim, parece um país obcecado pelo sucesso, provavelmente até mais do que no Brasil. Não sei o quanto que existe talvez uma certa resiliência ao tentar, ao que se aprendeu, como não sei. É como um deliberado preconceito meu, porque eu não conheço profundidade. Na Europa, talvez tenha uma coisa um pouquinho mais serena nesse sentido, né? Mas, enfim, é que eu acho que quando você está vivendo isso por dentro, você sabe que tem nuances, né? Não adianta, você não vai. Impossível você, acho que, atingir a excelência da tua empresa em todos os aspectos, né? Também como é impossível você colocar um total descrédito a tudo que acontece a ela. O desafio tá constante, está em todas as áreas, o tempo todo, né? Quando não existe um momento em que você fala, tá tudo bem, agora eu posso descansar, não é assim, né? Isso nunca acontece, né? Então, uma jornada aí sem dúvida, que eu acho que uma das palavras, como você me perguntou lá atrás, né, até de comparar, né, da empreendabilidade versus a carreira de executivo, que eu acho que é a intensidade dos dias, a intensidade do tempo, a intensidade das decisões é realmente muito grande. Cara, esse assunto é muito profundo aqui. Se a gente for colocar isso aqui para discutir, a gente fica umas 3 horas, porque esse ponto que você colocou, cultural, né? Aí as pessoas falam, mas os Estados Unidos é tão exigente assim, mas eles são a cultura que tem menos aversão ao erro em alguns aspectos. Ele é rigoroso, mas assim, o cidadão errou no negócio ali, mas ele é um executivo experiente. E para você ter ideia, tem um tema que a gente tem discutido aqui, que é um projeto de lei de reempreendedorismo, que são os empreendedores que se endividaram porque a empresa deu errado, tal, e aí não existe pena de morte no Brasil, mas para o empreendedor existe. Esse empreendedor, ele fica o cara que é inabilitado economicamente, né? O CPF do cara é caçado, tudo. O cara vira um fantasma, porque ele não pode mais pedir empréstimo, não pode abrir conta, não pode ter telefone, é tudo no número dos familiares, né? E é uma realidade grande aí. Acho que existem mais de 300 mil possíveis empreendedores que poderiam estar fazendo negócio e estão anulados aí, né? São zumbis da economia. Tem um projeto de lei grande, a gente gravou com um advogado, o Renato Scardoa, que participou ali da redação do grupo de trabalho da redação desse projeto, e um pesquisador, que é o Eduardo Castro, que trouxe a pauta para a gente, falando, olha aqui, você tem um projeto de lei que pode tem as dívidas ali que nunca vão ser pagas, né? Mais de 1 trilhão, 1,4 trilhão, porque é dívida mórbida, aquilo o cara não tem como ele gerar dinheiro, porque ele não pode, né, abrir outra empresa, ou nem trabalhar, ou está inapto economicamente, e você cria esse dilema do como é que você vai botar esse cara, você anula esse cara da economia, mas você tem que fazer ele pagar uma dívida. Então ele não paga a dívida, a ideia desse projeto de lei é renegociar, é dar possibilidades para que os negócios, que esse empresário ele possa ser feito, obviamente, ali com alguma orientação. Enfim, esse mundo de empreendedorismo nosso aí pode ajudar muito. Assim, a gente acredita aqui que a capacidade de empreender, essa criatividade do brasileiro, essa coisa da quantidade de desafios que tem, como você disse, olha aqui, você tem um desafio aí de desperdício, você tem um desafio de fazer as coisas chegarem, esses trabalhos, essas startups de impacto, tem os cases do reflorestamento, você tem case de levar água camelo, uma empresa
que leva água para a região. O cara criou uma bolsinha que parece água camelo, porque parece uma bolsinha de camelo mesmo. Ali ele leva para a região que não tinha água potável, e vocês fazendo um trabalho aí, buscando, trazendo, fazendo negócio de novo com o produto alimento que ia ser jogado fora, né? Que não ia ser usado nem como adubo. Quer dizer, tem muita coisa aí para o Brasil resolver. Perfeito, sim, concordo, concordo. E aí tomara, como você bem disse, que o ecossistema legislativo se torne mais pró-business, né, cara? Realmente diminuir horas e capital investido que não gera valor é ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo. Perfeito, Luciano. Meu caro, tá dando nosso tempo aqui. Queria deixar aí, se quiser falar qualquer coisa, falar um pouquinho mais da Beforation, alguma coisa que a gente deixou de comentar aqui, fica à vontade. É um prazer tê-lo aqui conosco. Não, legal, Ricardo. Eu que agradeço. Assim, eu acho que duas mensagens. Primeiro, eu acho que se tratando da tua iniciativa, né, de um canal para estimular a empreendabilidade, eu acho que se por um lado a gente fala também dos desafios, eu acho que é importante falar dos benefícios, né, porque eu acho que essa jornada ela é apaixonante. Então esse grau, né, dessa intensidade, sem dúvida, se por um lado ela se reflete nos desafios, também se reflete na satisfação que você tem criando um negócio teu, né, muito mais você, a tua cara ali no negócio. Então acho que o grau de recompensa também, ele é, né, no caso de sucesso, ele é maior, né? Então tem que servir como um estímulo para todo mundo, né? Eu acho uma causa legal que você defende. E reforçar, particularmente daquilo que a gente faz, de que em relação ao desperdício de alimentos, todo mundo tem uma responsabilidade e todo mundo tem um papel a fazer, né? O que a gente buscou criar foi uma forma de você ajudar o planeta fazendo economia. Muitas vezes você ajuda o planeta fazendo um sacrifício. Nesse caso, fazendo economia, trazendo um benefício para você. E a gente convida todos a se juntar a nós nessa jornada. Perfeito, perfeito. A gente vai deixar o link de vocês aí na descrição, tanto no canal do YouTube em vídeo, quanto nos áudios. Foi um prazer tê-lo aqui, Luciano. Um grande abraço para você. Sigam a gente aí nas redes de empreendabilidade, aqui o canal está aberto para discutir, para falar tanto da parte legislativa, quanto contar as histórias dos cases, e fazer entrevistas, conversas, aqui, como a gente fez com o Luciano, contando boas histórias de quem está empreendendo. Legal, Ricardo. Legal. Eu que agradeço o convite. Admiro muito o teu desafio aí, tua iniciativa. Você também tem a sorte aí, né, como empreendedor, né? Acho que seja, não é, né, que seja realmente um caminho de muito sucesso, inspirando outras pessoas a propagar essa corrente do bem na criação de negócios, geração de valor de formas inovadoras. Vamos lá, incentivar o empreendedorismo. Um abraço a todos. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.